Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, querido aluno. Vamos aqui continuar nossos estudos acerca do capítulo 16 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Nós estamos tratando das penalidades, capítulo que trata das penalidades, tá? As penalidades na esfera administrativa, certo? Esfera administrativa. Nós temos aqui, foi inserido no CTB, por meio da Lei 14.071 de 2020, o artigo 268-A, artigo 268-A, que instituiu, que criou, o Registro Nacional Positivo de Condutores. Vamos lá, artigo 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, administrado pelo órgão máximo executivo da União, o DENATRAN é aquele que administra o Registro Nacional Positivo de Condutores, tá? Com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no artigo 259, que trata dos pontos, 5, 7, 4, 3, dependendo do tipo da infração, deste Código, nos últimos 12 meses, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então, foi criado o Registro Nacional Positivo de Condutores para cadastrar aqueles condutores que não cometeram qualquer tipo de infração sujeita à pontuação nos últimos 12 meses, tá? Vamos seguir em frente aqui. Artigo 268-A, parágrafo 1º. O Registro Nacional Positivo de Condutores deverá ser atualizado mensalmente. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, que vai administrar o Registro Nacional Positivo de Condutores, estará atualizando mensalmente o cadastro, caso o condutor tenha cometido alguma infração, onde seja abordado e registrado no auto de infração o seu número de registro da sua CNH, esse vai ser computado lá no Registro Nacional Positivo de Condutores. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro requer autorização prévia expressa do potencial cadastrado. Aquele condutor que deseja ser cadastrado junto ao Registro Nacional Positivo de Condutores deverá manifestar esta vontade de ser cadastrado. Ele vai autorizar previamente que ele seja cadastrado junto a esse Registro Nacional Positivo de Condutores. Parágrafo 3º. Após a abertura do cadastro desse condutor, a anotação de informação no Registro Nacional Positivo de Condutores independe da autorização e da comunicação ao cadastrado. Depois que esse cadastrado aceitar que seu nome seja colocado lá no Registro Nacional Positivo de Condutores, certo? Após a abertura, a toda e qualquer informação que for colocada em nome deste condutor independerá da vontade dele, tá? Será de forma automática, independente de comunicação ou de autorização deste cadastrado. Tranquilo? Vamos lá. Vem agora aqui o parágrafo 4º do artigo 268-A do CTB. Da exclusão. Quando é que esse condutor pode ser excluído do Registro Nacional Positivo de Condutores? A exclusão do Registro Nacional Positivo de Condutores dá-se-á por solicitação. O próprio cadastrado, ele solicita que seu nome seja retirado desse cadastro. Sem problema nenhum, ele pode solicitar isso. Faz um requerimento, solicita a exclusão de seu nome do Registro Nacional Positivo de Condutores. Inciso 2. Quando for atribuída ao cadastrado pontuação por infração. Lembre-se, se você for aqui, você vai observar que, desde que nos últimos 12 meses, ele não tenha cometido nenhuma infração sujeita à pontuação, por conta disso aqui. Então, se ele comete uma infração, quando for atribuída ao cadastrado, pontuação por infrações cometidas nos últimos 12 meses. Exclui ele do Registro Nacional Positivo de Condutores.
quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso. Se ele comete uma infração que tem por consequência a suspensão do direito de dirigir, o seu nome será retirado do Registro Nacional Positivo de Condutores. Quando a CNH, quando a Carteira Nacional de Habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida mais de 30 dias, certo? Porque se ele estiver dirigindo com a CNH vencida mais de 30 dias, ele estará cometendo a infração prevista lá no artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem. Vamos lá. Inciso 5º. Quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade, ou seja, esse condutor, essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele estiver recluso, ele cometeu algum ilícito penal e está privado de sua liberdade, ele não está em liberdade. Então, ele vai estar tendo seu nome retirado do Registro Nacional Positivo de Condutores. Parágrafo 5º. A consulta ao Registro Nacional Positivo de Condutores é garantida a todos os cidadãos nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados na forma da legislação específica de cada ente federado. Se houver isso aqui, poderá ser um benefício fiscal ou tributário para esse condutor que não comete infrações, que está cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, poderá, não é uma obrigação, poderão ser dado a esse condutor benefícios fiscais ou tributários. Assim, nós terminamos o capítulo 16º do Código de Trânsito Brasileiro. Entraremos agora no capítulo 17º. E de que trata o capítulo 17º do Código de Trânsito Brasileiro? Trata das medidas administrativas. Vamos recordar, lembrando que penalidades, de acordo com o artigo 256 do CTB, as penalidades, pessoal, presta atenção nisso. As penalidades, elas apenas serão impostas, aplicáveis pela autoridade de trânsito. O agente da autoridade de trânsito, ele não dispõe, ele não tem autorização, ou seja, ele não tem a competência legal para aplicar qualquer tipo de penalidade. Se eu tenho uma questão de prova lá, o agente de trânsito ele multou um condutor, isso é errado, porque multa é penalidade. E de acordo com o artigo 256 do CTB, apenas a autoridade de trânsito tem a competência legal para aplicar qualquer tipo de penalidade. É muito comum em provas você também ter assim questões que nos dizem assim: o agente da autoridade de trânsito apreendeu o veículo, não existe mais. A Lei 13.281, ela tirou do CTB a penalidade de apreensão. E mesmo que não tivesse sido retirada do CTB a penalidade de apreensão de veículo, não é de competência legal do agente de trânsito, mas sim da autoridade de trânsito. Tranquilo aí? Por que eu enfatizei isso? Quando nós falamos de medidas administrativas, quando se fala de medidas administrativas, tanto o agente da autoridade como a própria autoridade de trânsito poderá aplicar medida. Aí os dois personagens podem aplicar essas medidas administrativas. Vamos ver isso lá no artigo 269. Mas vamos dar início aqui ao estudo agora do capítulo 17º do CTB, das medidas administrativas. Vamos iniciar estudando aqui de que trata, o que vem a ser uma medida administrativa. São providências que podem ser tomadas tanto pelo agente de trânsito como a autoridade de trânsito, de caráter complementar, exigidas para regularização. Exige-se a medida administrativa para se regularizar alguma situação de infração, né? Alguma coisa que esteja errada. É uma oportunidade de se consertar o erro, vamos dizer assim.
exigidas para regularização de situações infracionais, sendo, em grande parte, de aplicação momentânea, no ato, em loco, e tem como objetivo prioritário impedir a continuidade, ou seja, a medida administrativa, ela tem o objetivo de impedir que a infração continue ocorrendo, que continue acontecendo. Isso visa a preservação da ordem pública, do bem-estar social, da incolumidade física das pessoas, do patrimônio público e privado, né? Impedir a continuidade da prática infracional, garantindo a proteção à vida e à incolumidade física das pessoas, e não se confundem com as penalidades. Então, isso aqui é uma boa definição do que é uma medida administrativa, que pode ser praticada tanto pelo agente de trânsito como pela autoridade de trânsito. Tranquilo? Vamos lá. Objetivos das medidas administrativas previstas no CTB, lá no artigo 269 em diante. O objetivo prioritário das medidas administrativas é proteger, salvaguardar a vida e a incolumidade física da pessoa humana. O objetivo é proteção, guardar, proteger vida de pessoas, proteger a vida e também proteger a incolumidade, ou seja, a integridade física das pessoas no trânsito, vamos dizer assim. E também, como não dizer, proteger o patrimônio das pessoas, público e privado. Seria o objetivo das medidas administrativas, de uma retenção, de uma remoção, de um recolhimento, de uma realização de um teste, proteger a vida das pessoas, a incolumidade física, a integridade física das pessoas, assim também como, mesmo não aparece aqui nessa definição, o patrimônio das pessoas, o público privado. Tranquilo aí, pessoal? E medida administrativa, ela também tem uma função específica. Qual seria a função desta medida administrativa? Função complementar, dar complemento à penalidade. Como seria isso, Celso? Como é que uma medida administrativa pode complementar uma ação de um agente de trânsito, de uma autoridade de trânsito? Ou seja, complementar uma penalidade. Imagine um condutor cometendo uma infração prevista lá no artigo 162, inciso 1º do CTB, dirigir sem ser habilitado. Ele não tem habilitação, não tem CNH, não tem PPD. Vamos imaginar assim. Esse condutor ele foi alvo de fiscalização, tá? Ele foi alvo de fiscalização. O que é que acontece? Se o agente de trânsito apenas lavrar o auto de infração, não existe mais nada que ele pudesse fazer, ele não fosse autorizado a fazer mais nada, esse condutor entraria no veículo, ia continuar conduzindo o veículo. Então, o que é que acontecia, pessoal? Aqui, a situação de infração, a situação infracional aqui, ela estaria continuando, ela continuaria. Então, para impedir a prática da infração, para impedir que a infração continue acontecendo, o que é que faz? O agente de trânsito vai lá e usa de uma retenção do veículo para fazer com que aquele condutor ele seja forçado, ele seja obrigado a trazer alguém habilitado. A prática infracional parou de acontecer. Entendeu aí? Vamos ver outra situação aqui. Artigo 165 do CTB, artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sob a influência de álcool ou de substâncias de efeito psicoativo. Imagine uma fiscalização, faz a abordagem a um condutor, inicia o processo de fiscalização e observa que aquele condutor ele está sob efeito de álcool, vamos imaginar assim. Claramente, ele tem os sinais notórios lá previstos lá na resolução 432 do CONTRAN. Olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, soluços visórios na veste, falante, perda de equilíbrio, ou seja, sinais de quem ingeriu algum tipo de bebida alcoólica. Se esse agente tivesse apenas o poder legal de autuar, lavrar o auto de infração, ele não poderia impedir que esse condutor voltasse a dirigir e voltasse a gerar risco às pessoas no trânsito. Como o objetivo da medida é a preservação da vida e da integridade física das pessoas, a função dela é proibir que aquele condutor continuasse dirigindo, gerando risco à segurança do trânsito. Então, ela complementa as penalidades. Ficou tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aí? Show de bola? Sem problema nenhum? Muito bem.
Vamos aqui, ó, continuar. Tranquilo aí? Isaqueu, continua aqui. Corta essa parte e continua, por favor, certo? Aqui nós temos agora, pessoal, as medidas administrativas, elas têm a previsão legal lá no artigo 269 do CTB. As medidas administrativas, elas têm previsão legal no artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? A autoridade de trânsito, como eu falei para vocês, queridos, eu falei para vocês o seguinte, eu disse, ó, é o seguinte, a autoridade de trânsito, seus agentes, esses são os personagens que podem adotar as medidas administrativas. Na esfera da sua competência, de sua autorização legal, estabelecidos pelo próprio Código, dentro da sua área, da sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Então, aparece a figura do agente de trânsito como aquele que pode adotar medida administrativa e aparece a figura do agente da autoridade de trânsito. E a autoridade também poderá, por exemplo, um veículo estacionado em local indevido, um veículo que está em mau estado de conservação, comprometendo a segurança. Então, são várias situações de previsão de medidas administrativas, tá bom? Muito bem. Quais são essas medidas? Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento do documento de habilitação CNH, recolhe-se a permissão para dirigir, recolhe-se o certificado de registro e recolhe-se o certificado de licenciamento anual, que hoje é o CRLV, tá? É o verdinho, que agora não é mais verdinho, não é isso? Então, quais são as medidas administrativas? Retenção, remoção, recolhimento de documento de habilitação, recolhimento da permissão de dirigir, recolhe-se o certificado de registro, recolhe-se o certificado de licenciamento anual, faz-se também o transbordo do excesso de carga, também é medida administrativa, realize teste de dosagem de alcoolemia ou de perícia de substâncias entorpecentes ou que determine dependência física ou psíquica, o recolhimento de animais soltos, se encontra no leito das vias, né? Que se encontram soltos, nas vias, na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-se aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. E também você tem a realização de exames de aptidão física e mental, certo? Exame de aptidão física e mental, de legislação e de prática de primeiros socorros e de direção defensiva. Essas são as possíveis medidas administrativas. Essas medidas administrativas tanto podem ser adotadas pelo agente de trânsito como pela autoridade de trânsito. Tranquilo até aí, sem problema, pessoal. Show de bola? Vamos voltar aqui. Aqui, pessoal, o inciso 10º trata-se de uma medida administrativa. Por quê? Mas, Celso, você, tá aqui, tá? Mas eu queria destacar, porque não tem um parágrafo, um artigo próprio tratando só da remoção do veículo, tá? Não existe. Vocês vão perceber aqui, eu vou adiantar, depois eu volto um pouquinho, tá? Por exemplo, aqui, eu vou adiantar para vocês verem aqui que tem medidas administrativas que, por exemplo, o 270 trata-se da o quê? Da retenção do veículo. É um artigo falando só sobre isso. Vamos ver outro aqui, outro exemplo aqui. Por isso, cadê o 270 e remoção do veículo? Tem aqui o 271, tá vendo? A remoção é tratada no artigo 271. Só que, quando falamos de recolhimento de animais soltos, a previsão dessa medida está no próprio artigo 269. Por isso que eu destaquei depois, tem o inciso 11º, mas eu destaquei aqui essa medida aqui, uma foto da PRF, fazendo recolhimento de animais que estejam soltos nas vias, certo? O que é que acontece? Esses animais podem estar soltos nas vias ou na faixa de domínio, que é
é uma faixa de terra lindeira, margeando a via, tá? Determinada pela autoridade com circunscrição sobre a via. Pessoal, o que é que acontece? Vê só. Nós temos aí o próprio parágrafo aqui. Parágrafo 4. Aplica-se aos animais soltos, animais recolhidos, soltos, né? Que trata do inciso 10º, deste artigo, né? Do 269, né? O disposto no artigo 271, que é o artigo que trata da remoção de veículo. E o 328 do CTB trata de quê, pessoal? De que trata? Eu já vi que o artigo 271 é remoção do veículo que foi o animal que for removido, tá? O animal que for removido a qualquer título, né? A gente vai ver, e eu vou mostrar aqui que esse animal, a depender do tempo que ele fique lá, ele poderá ser vendido, leiloado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o artigo lá, 328, ele trata de quê? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Artigo 328. Trata de veículo apreendido ou removido a qualquer título, não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data do recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Poxa, mas aí fala de carro, só fala de veículo. E como é que você quer falar de veículo e aqui está tratando de animais? Vamos ver o que é esse artigo de animais? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Se você ler esse artigo, você vai ver que o parágrafo 13º diz assim, parágrafo 13º desse artigo aqui, ó, preste atenção, parágrafo 13º do artigo 328 do CTB, no que couber. Então, eu vou pegar desse artigo só a parte que interessa relacionada a animais soltos. Aí eu estou pegando aqui o parágrafo 13º. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, repetindo lá, tá? Ao animal recolhido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário no prazo de 60 dias, a contar da data do requerimento, conforme regulamentação do CONTRAN. Percebemos que ele diz que se esse animal que for recolhido não for reclamado pelo seu dono neste prazo, ele será avaliado e também levado a leilão. Se o dono quiser rever, deverá pagar todas as taxas e encargos previstos na legislação. Ok, pessoal? Show de bola, tranquilo, deu para fazer aí o link, deu para entender isso aí direitinho, sem problema nenhum, a questão aí do recolhimento de animais soltos, a primeira medida administrativa que nós estamos estudando. Tranquilo aí? Então, muito bem. Animais soltos, certo? Primeira medida administrativa que a gente está estudando, diz que se ele estiver na faixa de domínio, eu vou tentar fazer aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja uma rodovia de pista simples, né? O acostamento de cada lado, tá? Então, isso aqui eu posso dizer que é um acostamento de ambos os lados. O animal pode estar solto na via, né? Ou na faixa de domínio. Na faixa de domínio é uma margem, uma distância além do acostamento. Tá? Ele chama isso aqui de faixa de domínio, que é o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via que determina que distância é essa aqui, tá? Então, se o animal estiver na faixa de domínio, no acostamento, na pista de rolamento, seja onde for, ele poderá ser recolhido. Trata-se de uma medida administrativa, né? Se for removido, o dono precisa lá pagar taxas, despesas, que é uma previsão legal lá no artigo 271 para recuperar o veículo. Vocês vão ver aqui, ó, se a gente for lá no artigo 271 do CTB, a gente já viu que remoção do veículo, artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 271. Certo, pessoal? Então a gente tem que fazer esses links, ó. A restituição, parágrafo 1º, de veículo removido só ocorrerá mediante o prévio pagamento de multas, taxas, despesas com remoção e estada. Lá nesse artigo aqui, 269, diz que eu vou aplicar o que couber do artigo 271 e o que couber do artigo
328 do Código de Trânsito Brasileiro. É o que couber para os animais. Ficamos por aqui nesta aula. Grande abraço, sucesso nos estudos. Voltamos com mais estudo do Código de Trânsito Brasileiro.